Então, gente, dando sequência aqui à aula, né, de internet, né, voltando aqui, a gente viu na aula passada, né, intranet, extranet e internet, né, os conceitos e suas características. Vimos também questões aí, né, sobre intranet e extranet. Vamos pegar agora o firewall, né? O que é um firewall? Qual a finalidade, os conceitos, as características de um firewall? Então, o firewall pode ser constituído por um software ou por hardware. Então, olha aqui, ó, firewall ele pode ser constituído tanto por um software ou quanto por um hardware. Então não se engane, né? Que muitas vezes as pessoas acham que o firewall é só um software. E não, ele pode ser constituído também através de um hardware. O objetivo primário de um firewall é o quê? É permitir ou bloquear o tráfego baseado em regras definidas pelo administrador da rede, funcionando como um filtro. Então, o objetivo primário de um firewall é permitir ou bloquear o tráfego baseado em regras definidas pelo administrador da rede, funcionando como um filtro. Então, um firewall é um dispositivo de segurança da rede que monitora o tráfego de rede de entrada e saída e decide permitir ou bloquear tráfegos específicos de acordo com o conjunto definido de regras de segurança. Então tá aqui, né? Um firewall, ele é um dispositivo de segurança da rede. Então, o firewall é um dispositivo de segurança da rede que monitora o tráfego. Ele monitora o tráfego de quê? Da rede, entrada e saída, e decide o quê? Se permite ou bloqueia os tráfegos específicos de acordo com o conjunto definidos nas regras de segurança. Então, o firewall é um dispositivo de segurança da rede, né? Que ele vai monitorar o tráfego da rede de entrada e saída e vai decidir se permite ou se bloqueia aquele tráfego definido pelas regras de segurança. Então, o firewall é construído por software e hardware. O objetivo primário do firewall é permitir ou bloquear o tráfego baseado em rede, definida pelo administrador, funcionando como um filtro. Então, os firewalls têm sido a linha de frente da defesa na segurança da rede há mais de 25 anos. Então, quem é que bate de frente? É o firewall. O firewall bate de frente. Eles colocam uma barreira entre redes internas protegidas e controladas, que podem ser redes externas confiáveis ou não, como a internet. Um firewall pode ser um hardware, um software ou ambos. Então, o firewall ele pode ser um software, um hardware ou ambas as partes. Um firewall de proxy. O que é um firewall de proxy? É um dos primeiros tipos de firewall. Firewall de proxy. Funciona como o quê? Funciona como a passagem de uma rede para outra rede de uma aplicação específica. Então, o firewall de proxy foi um dos primeiros tipos de firewall e ele funciona como a passagem de uma rede para outra rede de uma aplicação específica. Servidores proxy podem oferecer recursos adicionais, como o quê? Armazenamento em cache, segurança de conteúdo, ao evitar conexões diretas de fora da rede. Então, servidores proxy oferecem recursos adicionais, como armazenamento em cache, segurança de conteúdo e conexões diretas de fora da rede. No entanto, isso também pode afetar a capacidade de taxas de transferência e as aplicações que elas podem comportar. O firewall ele é um filtro de conexões que permite ou bloqueia o tráfego nas portas de quê? Do TCP do computador. O firewall é um filtro de conexões que ele permite ou ele bloqueia o tráfego nas portas do TCP do computador. O protocolo, né? Um tipo de protocolo aqui do computador. Ele pode ser o quê? O firewall ele pode ser um software instalado e habitado em cada computador da rede. E também pode ser o quê? Um hardware instalado na conexão da rede com a internet, promovendo a filtragem para todos os dispositivos da rede interna. Então aqui, o firewall ele pode ser um software instalado e habitado em cada computador da rede.
E o firewall também pode ser um hardware, né, instalado na conexão da rede com a internet, provendo a filtragem para todos os dispositivos da rede interna. O acesso através do recurso de conexão da área de trabalho remota não poderá ser realizado através de outra estação conectada à internet. Então tá aqui, né? O acesso através do recurso de uma conexão de área de trabalho remota não poderá ser realizado através de outra estação conectada à internet. Então, o acesso através do recurso de uma conexão de área de trabalho remota não poderá ser realizada através de outra estação conectada à internet, porque este acesso é interno, pela rede intranet, com permissão especial no firewall do computador da usuária. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Que uma usuária, ela quer usar a intranet de uma empresa, só que de fora, com uma conexão de área de trabalho remota, né? Então, aqui, o acesso através de um recurso de uma conexão de área de trabalho remota, ela não pode ser realizada através de outra estação conectada à internet, de um outro computador conectado à internet. Por quê? Este acesso é interno. Então, o acesso à intranet é interno, pela rede da intranet, com uma permissão especial do que? No firewall do computador da usuária. Então, aquele computador da empresa dela, onde ela acessa a intranet, tem um firewall ali de especial, porque ela só pode utilizar ali, só pode utilizar o sistema ali, naquele computador dela. Que, através do recurso de uma conexão de área de trabalho remota, ela não vai conseguir, mesmo conectada à internet. Para o acesso remoto via internet, existem softwares específicos como o Logman, TeamViewer e entre outros. Isso para o acesso remoto via internet. Firewall. Firewall é uma solução, né? É uma solução de segurança baseada em hardware ou software. Em hardware ou software. No software é o mais comum, que a partir de um conjunto de regras ou instruções analisa o tráfego da rede para determinar quais operações de transmissão ou reposição de dados podem ser executadas. Então, aqui, né? Firewall é uma solução de segurança baseada em hardware e software. O software é o mais comum a ser usado, a partir de um conjunto de regras, né, que analisa o tráfego da rede para determinar quais as operações de transmissão ou recepção de dados podem ser, aqui, ó, podem ser executadas. Parede de fogo. Parede de fogo. A tradução literal no nome já deixa claro que o firewall se enquadra em uma espécie de barreira de defesa. Então, firewall significa barreira de fogo. Logo você vê, se é uma barreira de fogo, ele vai impedir qualquer acesso. A sua missão, por assim dizer, consiste basicamente em quê? Bloquear tráfego de dados indesejados e liberar acessos bem-vindos. Então, o firewall, ele bloqueia, né, os tráfegos indesejados e permite os acessos que são bem-vindos. Para compreender melhor, você pode imaginar o que é um firewall como sendo uma portaria de um condomínio. Para entrar, é necessário obedecer determinadas condições, como se identificar, você ter o login e a senha, ser esperado por um morador e não portar qualquer objeto que possa trazer risco à segurança. Então, seu computador tem que ter um antivírus. Para sair, não se pode levar nada que pertence aos condomínios, se é devido à autorização. Então, você só pode pegar os dados, você só pode acessar os dados com a devida autorização do seu login e senha. Nesse sentido, um firewall pode impedir uma série de ações maliciosas. Uma ORI, que utiliza determinada porta para se instalar em um computador sem o usuário saber. Um programa que envia dados sigilosos para a internet. Uma tentativa de acesso à rede a partir de computadores externos não autorizados e entre outros. Em um modo mais versátil, um firewall pode ser configurado para permitir automaticamente o tráfego de determinados tipos de dados. Então você pode configurar um firewall
automaticamente para aquele determinado tráfego de dados, né? Para que possa ter acesso a um determinado tipo de tráfego de dados. Como requisições, né? Com algumas requisições aí. Com algumas requisições. O HTTP é o protocolo usado para o acesso a páginas da web. E bloquear outras, como conexões a serviços de e-mails. Perceba como este exemplo que as políticas de um firewall são baseadas inicialmente em dois princípios. Todo tráfego é bloqueado, exceto o que está especialmente autorizado. Então, em um firewall, todo tráfego é bloqueado, exceto aquele autorizado. E todo tráfego é permitido, exceto o que está explicitamente bloqueado. Então, você pode configurar ele como todo tráfego bloqueado e fazendo ali, né, suas exceções para liberar ou permitir todo o tráfego e fazer a exceção do bloqueio. Então, nós temos aqui, né, os tipos de firewall. Um firewall pode ser tanto um software ou um hardware. Em alguns casos, podem ser ambos. As empresas que trabalham no ramo de soluções para a rede dividem os firewalls em 5 diferentes tipos. São eles: firewall de proxy. Então, quando você utiliza o firewall de proxy, utiliza-se proxy para estabelecer o quê? Uma passagem em um ponto da rede e uma aplicação específica. Então, você usa, né, um firewall de proxy para estabelecer uma passagem entre um ponto da rede e uma aplicação específica. O controle ele é realizado por serviços proxy, que além de controlar as rotas internas da rede e centralizar o acesso, oferece o quê? Recursos adicionais, como que armazenamento em cache e em segurança de conteúdo. Então, firewall de proxy, ele estabelece uma passagem entre um ponto de rede e uma aplicação específica. O controle é realizado por servidores proxy, que controla as rotas internas da rede, centraliza o acesso, oferece recursos adicionais como armazenamento em cache e segurança e de conteúdo. Foi a primeira forma de firewall utilizada em corporações, foi a de proxy. Então, a principal forma de firewall utilizada em corporações foi a firewall de proxy. No entanto, o controle feito por um servidor proxy pode afetar a velocidade da rede interna. Entretanto, aí, né, o servidor proxy ele pode afetar a velocidade da rede interna. A queda nos serviços varia de acordo com o quê? Com a capacidade do servidor e a quantidade de dados que ele consegue trafegar, sem causar gargalos na rede. Então, o firewall de proxy, né, ele estabelece uma passagem entre um ponto de rede e uma aplicação específica. O controle realizado por servidor de proxy, ele controla a rota interna da rede, oferece recursos adicionais como armazenamento em cache e segurança de conteúdo. Foi a principal forma de firewall utilizada em corporações, firewall de proxy. Ele pode afetar a velocidade na rede interna. Então, o servidor proxy, ele pode afetar na velocidade da rede interna. A queda nos serviços, né, capacidade, vai de acordo com a capacidade do servidor e a quantidade de dados que vai ser trafegado, sem causar o famoso gargalo na rede. Firewall de aplicação. Nós temos aí o firewall de aplicação, também conhecido, né? Firewall de aplicação, também conhecido como o quê? Proxy de serviços. Então, firewall de aplicação, também conhecido como proxy de serviço, ou apenas proxy. É uma solução de segurança que atua como o quê? Como intermediário entre um computador ou uma rede interna e outra rede externa, normalmente a internet. Então, o firewall de aplicação, também conhecido como proxy de serviço, ou apenas proxy, é uma solução de segurança que atua como intermediário entre o computador e uma rede interna, e outra rede externa, normalmente a internet. Geralmente instalados em servidores potentes,
por precisarem lidar com um grande número de solicitações, geralmente instalados em servidores potentes, para lidar com um grande número de solicitações. Firewalls deste tipo são opções interessantes de segurança porque não permitem a comunicação direta entre a origem e o destino, o firewall de aplicação ou de serviços. Então a imagem a seguir ajuda na compreensão do conceito, né? Perceba que, em vez da rede interna se comunicar diretamente com a internet, então está aqui a rede interna. Então, em vez dela fazer isso, para se comunicar direto com a internet, há o quê? Há um equipamento entre ambos que cria duas conexões entre a rede e o proxy, e entre o proxy e a rede externa. Então você vê que ela não tem o quê? Uma conexão, a rede interna não tem uma conexão com a rede externa, com a internet. Ela passa pelo proxy. E o proxy faz o quê? Faz o tráfego de dados. Ele faz ali o bloqueio ou não. Perceba que todo fluxo de dados necessita passar pelo proxy. Então você viu que todo fluxo de dados passa pelo proxy da rede até a internet ou da internet para a rede. Desta forma é possível, por exemplo, estabelecer regras que impeçam o acesso de determinados endereços externos, assim como que proíbem a comunicação entre computadores internos e determinados serviços remotos. Então, o fluxo de dados necessita passar pelo proxy. Dessa forma é possível, por exemplo, estabelecer regras que impeçam o acesso de determinados endereços externos, assim como que proíbam a comunicação entre computadores internos e determinados serviços remotos. Este controle amplo também possibilita o uso de proxy para tarefas complementares. O equipamento pode registrar o tráfego de dados em um arquivo de log. Então está aqui, este controle amplo também possibilita o uso de proxy para as tarefas complementares, né? O equipamento ele registra o tráfego de dados em um arquivo de log. Conteúdo muito utilizado pode ser guardado em uma espécie de cache. Uma página da web muito acessada, ela fica o quê? Guardada temporariamente no proxy, fazendo com que não seja necessário requisitar o serviço original a todo instante, por exemplo. Então você entrou lá no site Botafogo Digital. Então o proxy ele vai analisar o site, vai falar, pô, o site é seguro. Então ele vai guardar algumas coisas em cache. Quando você entrar novamente, ele não precisa fazer todo o trabalho de verificar aquele site se ele tem algum malware, se é malicioso ou não. Então já vai ficar no cache ali determinados dados em relação à segurança do site. Determinados recursos podem ser liberados apenas mediante autenticação do usuário. Por exemplo, determinados recursos podem ser liberados apenas mediante o quê? Autenticação do usuário. Então, se você entra num site de um banco, para você saiu. Então, você não vai entrar automaticamente. Você tem que logar com a senha novamente. Até porque ele fica, hoje em dia, né, tem um código QR, né? Que você apresenta o código QR e gera um número ali para você colocar a cada entrada. A implementação de um proxy não é tarefa fácil. Haja vista a enorme quantidade de serviços e protocolos existentes na internet, fazendo com que, dependendo das circunstâncias, esse tipo de firewall não consiga ou exija muito trabalho de configuração para bloquear ou autorizar determinados acessos. A implementação de um proxy não é uma tarefa fácil. Haja vista a enorme quantidade de serviços e protocolos existentes na internet. Esse tipo de firewall não consiga ou exija muito trabalho de configuração para bloquear ou autorizar determinados acessos. O servidor proxy é um intermediário entre os pedidos de conexões e as informações solicitadas. Então está aqui o servidor proxy. Ele funciona como um intermediário, né, entre o quê? Os pedidos de conexão e as informações solicitadas. Então o servidor proxy, ele é o quê? Ele é um intermediário entre os pedidos de conexões e as informações solicitadas.
Ele analisa os pedidos dos usuários. Então, ele analisa os pedidos dos usuários. Permite o tráfego até o site, ou bloqueia de acordo com as regras estabelecidas. Então, o proxy ele vai analisar os pedidos dos usuários, permite o tráfego até o site, ou bloqueia de acordo com as regras estabelecidas. A informação que é acessada é copiada. Então, a informação que é acessada é copiada para um cache. Arquivos temporários, para que seja disponibilizada rapidamente para outros usuários que acessem o mesmo dado. Então, ele analisa os pedidos dos usuários, permite o tráfego até o site ou bloqueia de acordo com as regras estabelecidas. Informação que é acessada, copiada para um cache, um arquivo temporário, seja disponibilizado rapidamente. Né? Então, quando você já acessou um site, que ele fica em cache lá nos arquivos temporários, você vai acessá-lo novamente, ele acessa de imediato. Os acessos serão registrados em arquivos logs. Os acessos serão registrados em arquivos de log. Para posterior auditoria, o usuário poderá usar serviço de proxy para acessar sites da internet, assim como a internet pública. Firewall. Então, nós temos um firewall com inspeção de dados. Firewall com inspeção de dados. É um firewall que bloqueia o tráfego de acordo com o estado. É um firewall que bloqueia o tráfego de acordo com o estado, a porta e o protocolo usado na rede. Então, é um firewall que bloqueia o tráfego de acordo com o estado, a porta e o protocolo usado na rede. É um firewall que bloqueia o tráfego de acordo com o estado, a porta e o protocolo usado na rede. É um tipo de firewall mais comum usado hoje em dia. Ele funciona como uma inspeção de estado, monitorando toda a atividade da rede. Ele monitora toda a atividade da rede, desde o momento que a conexão é realizada até o seu término. Então, o firewall com o quê? Com a inspeção de estado. Ele é um firewall que bloqueia o tráfego de acordo com o estado, a porta e o protocolo usado na rede. É um tipo de firewall mais comum usado hoje em dia. Ele faz uma inspeção de estado, monitorando toda a rede, desde o momento que você entra na conexão até o seu término. As decisões de filtragem usadas na inspeção são tomadas de acordo com as regras definidas pelo administrador e o contexto na rede. Então, está aqui, né, as decisões de filtragem usadas na inspeção são tomadas de acordo com as regras definidas pelo administrador e o contexto da rede. Dessa maneira, o uso de informações de conexões e pacotes utilizados em sessões anteriores pertence à mesma conexão. Então, as decisões de filtragem usadas na inspeção são tomadas de acordo com as regras definidas pelo administrador e o contexto da rede. Dessa maneira, o uso de informações de conexões e pacotes utilizados em sessões anteriores, ali nos arquivos temporários, pertence à mesma conexão. Você vai usar o site, fica ali o arquivo temporário, você vai usar novamente, ele vai entender que é daquele mesmo site. Tido por alguns especialistas no assunto como uma evolução dos filtros dinâmicos, os firewalls de inspeção de estado trabalham fazendo uma espécie de comparação entre o que está acontecendo e o que é esperado para acontecer. Então, tido por alguns especialistas no assunto como uma evolução de filtros dinâmicos. Os firewalls de inspeção de estado trabalham fazendo uma espécie de comparação entre o que está acontecendo e o que é esperado para acontecer. Para tanto, firewalls de inspeção analisam todo o tráfego de dados para encontrar estados, isto é, padrões aceitáveis por suas regras e que a princípio serão usados para manter a comunicação. Estas informações são então mantidas pelo firewall e usadas como parâmetro para o tráfego subsequente. Então, aqui o firewall de inspeção analisa todo o tráfego de dados para encontrar estados, padrões aceitáveis por suas regras, e serão usados para manter a comunicação. Essas informações são mantidas pelo firewall, nos arquivos temporários ali nos logs, e usada como parâmetro para o tráfego subsequente. Para entender melhor, suponha que um aplicativo iniciou um acesso para a transferência de arquivo entre cliente e servidor. Os pacotes de dados iniciais informam quais portas TCP serão usados para esta tarefa. Se de repente o tráfego começa a fluir por uma porta não mencionada, o firewall pode então detectar essa ocorrência com uma anomalia e efetuar
o bloqueio. Então está aqui, né, os pacotes de unidades informam que as portas serão usadas para essa tarefa. Ele vai informar que porta vai ser usada. E se de repente o tráfego começa a fluir por uma porta não mencionada, o firewall pode então detectar a ocorrência de uma anomalia e efetuar o bloqueio. Firewall de Gerenciamento Unificado de Ameaças, a UTM. Firewall de Gerenciamento Unificado de Ameaças, a UTM, vai ficar para a próxima aula. Para não ficar muito grande, para você que gostou, deixe seu like. Não sai daí não, eu vou tomar uma água e já volto.